bom dia. Bom dia. Hoje eu tô aqui com a Jaqueline de Conto e ela foi professora na Scalabrini, mais ou menos nos anos então de 2015, 2014, né? Aproximadamente por essa época aí. Que foi o teu início na escola e o ano que tu começou a lecionar lá, no Scalabrini. Isso. E como era o ambiente escolar nessa época? Você se lembra da estrutura física da escola? Sim. O ambiente, vou começar pelo... O ambiente era muito bom. Sempre foi bom trabalhar e lecionar lá no Scalabrini, né? A união que nós tínhamos naquela época era muito grande, né? Assim, cada um, se tinha que pegar, todo mundo pegava junto, né? E a estrutura do colégio, depois que eu me aposentei, faz um tempinho que eu não vou mais lá. Mas eu acho que continua a mesma estrutura de que quando eu trabalhava lá. Eu trabalhei de 2015 lá até então 2023. E a tecnologia, ela já começava a entrar na sala de aula ou ainda era tudo quadro e giz? Sim, a tecnologia já estava em andamento naquela época. Não tão forte como agora, né? Mas naquela época ainda tinha. Me lembro que quando eu comecei a lecionar lá, eu não lecionava a minha matéria. Eu dava um projeto que tinha, né? Tipo assim, ó, como tu tem que fazer os passos para fazer um trabalho, de como vocês tinham que manusear um computador, esse tipo de coisa, né? Mas os alunos já sabiam muita coisa sobre isso, né? Então, mas foi uma experiência boa. Daí depois, no ano seguinte, eu já comecei então com o meu conteúdo. Já existia a pesquisa, já existia a tecnologia, depois começaram a colocar o data show, essas coisas em sala de aula, e a gente começava então a ter um pouquinho mais de objetivo, de uma fonte melhor para a gente trabalhar, né, com os alunos. Porque a tecnologia, o que é? Hoje em dia é tudo através da tecnologia, né? Então o aluno também tem que se moldar a isso. Sim, então a apresentação de trabalhos, por exemplo, eles faziam slide, por exemplo, ou era cartaz mais? E depois foi vindo essa coisa mais tecnológica, daí eles foram... Olha, no início, quando eu comecei a lecionar, a gente fazia mais cartazes, eu pedia trabalhos, eles iam lá para frente, como eu fazia com vocês, né? Vocês explicavam e tal. Daí depois, quando começou a tecnologia a mudar, então o aluno mesmo produzia os slides, ele ia para frente, ele mostrava para a turma através de slides, através de cartazes, né? Então, eu nunca exigi uma coisa só para os alunos. Eu dava liberdade para o aluno fazer do tipo que ele gostava de fazer. E, prof. Jaque, como é que era o perfil dos alunos nessa época que você dava aula lá? Como eles se envolviam com os estudos, com os professores, como é que era? No início que eu comecei a lecionar, eles eram mais assim, atenciosos, tu conseguia expor uma aula melhor, o aluno ele participava mais na sala de aula, no geral, né? Daí veio a pandemia, daí o aluno se dispersou um pouquinho, né? Então o que aconteceu? O aluno começou a usar muito o celular, né? Porque a gente dava aula através da web, né? Daí na volta, daí a coisa meio que saiu das normas, né? O aluno começou a usar muito o celular na sala de aula, tu não conseguia expor muito a situação, explicar direito o conteúdo, porque o aluno, ele preferia mais, então, se comunicar com outras pessoas, né? Apesar que sempre foi proibido o uso do celular na sala de aula. Mas assim, ó, depois da pandemia que teve esse período que vocês tinham a aula online, nós professores tivemos mais dificuldades em expor o conteúdo. Praticamente 1 ano e meio a gente, né, conhecendo o aluno, né, através
de câmeras, através de aulas online, então o aluno meio que se dispersou. Sim. E sobre eventos que aconteciam na época que você trabalhava no Scalabrini, teve algum que te marcou em especial, assim? Olha, teve vários eventos que me marcaram, né? Por exemplo, a Feira do Livro, né? Que como eu lecionava para o magistério, né? Naquela época, as gurias, elas iam lá e elas faziam as suas exposições, né? Contavam as suas histórias e eu ficava assim, ó, meu Deus, quanta capacidade que elas têm, né? E tal, ficava de boca aberta, os alunos explicando o conteúdo, a experiência que eles tinham feito, isso foi marcante. E marcante também foi uma passeata que a gente fez, né? Que envolviam os professores, alunos, até professores estavam com faixas na cabeça, uniformes e tal, e isso marcou bastante, né? Muitas coisas aconteceram em prol do Scalabrini. O Scalabrini sempre foi uma escola que tentou expandir, né? Até hoje, creio eu que ainda ele é assim. Imagino que tenha sido uma experiência muito legal todos os anos que trabalhou lá. É verdade. E sobre colegas de trabalho, teve alguma em específico que era assim a tua dupla lá, que você se lembra mais? Ai, todas eram amadas. Eu amo todas que trabalham lá, que trabalharam na minha época. Hoje em dia tem professor novos, né, que eu não conheço e tal, mas eu me dava bem com todas. Se eu vou citar nomes agora, eu nem vou citar porque de repente eu vou deixar alguém fora, né? Mas da minha época, aí eu amava todas. Eu tinha um carinho muito grande por todas, a gente se dava bem na hora do recreio, lá na sala dos professores, a gente extrapolava às vezes, né? Bom, tudo de bom eram minhas colegas. Muitas memórias Sinto boas. muita falta delas. Imagino que sim. E aproveitando esse gancho, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os professores que estão vindo, que já estão trabalhando no Scalabrini, e para os alunos da nova geração? Para os professores, eu digo assim, ó, a nossa caminhada como professor é muito árdua, é muito gratificante em termos de ensinar. Eu digo para eles assim que para continuar com essa união, para continuar com aquela delicadeza que a gente tinha um com o outro, né? Se alguém estava de baixo astral, um outro fazia com que a peteca não caía, que a gente, né, fosse melhor. E para eles continuarem com essa união, né? Que aquela união que a gente tinha naquela época era muito linda, era muito gratificante, era bom acordar de manhã, se vestir e ir para o colégio, né? Em termos de aluno, aproveitar cada minuto, porque tudo o que a gente colhe, a gente tem, a gente adquire em sala de aula, é um momento único que a gente vai levar para o resto da vida. Né? Então, assim, ó, aproveitar cada minuto, cada segundo que tem, aproveitar assim no máximo, porque isso vai depender do futuro de vocês, né? Então, assim, ó, aproveitem, vão para a aula para aproveitar, não para ir para a aula para usar celular, para fazer brincadeiras que não tem que fazer, enfim, vão para aproveitar o momento. Que mensagem bonita. Então, a gente agradece, muito obrigada por ter aceitado nos receber na sua casa e por ter concordado em fazer essa entrevista. Prof. Jaque, foi um prazer conversar com você. E o Scalabrini deixa um grande abraço para ti por todos os anos que você trabalhou lá. Eu também agradeço muito vocês, eu sinto muitas saudades dos alunos, eu sinto muita falta de estar em sala de aula, amo estar em sala de aula. Foi difícil para mim ficar em casa, né? A porta da minha casa estará sempre aberta para vocês ou para qualquer outro estudante que quiser vir aqui, seja meu aluno ou seja quem não foi meu aluno, tá?
E agradeço a presença de vocês assim e fico muito honrada por ter sido escolhida por vocês para fazer essa entrevista. Tá A bom? gente que agradece. Muito obrigada. Tá bom. Beijo a todos.